Mas caso você fale assim, eu não quero minha imagem depois aparecendo, basta você não abrir a câmera, não falar o microfone, só assistir a aula. Então não vai aparecer nada da sua parte. Agora, para aqueles que vão interagir, eu recomendo que façam essa interação, né? Recomendo que vocês tenham essa interação. Né? Depois fica uma reprise, fica. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você, não vou falar que é 100%, mas a maioria das pessoas não assiste a reprise depois, gente. Então, assiste ao vivo, tá? Não deixe para assistir lá na reprise, a não ser que você, de fato, né, não tem outra forma, e é a única forma de assistir, e não tem outra forma, e ponto, né? Mas, de preferência, assista ao vivo. Então, já estou gravando, né? Eu estou só colocando aqui também, vou transmitir no meu canal. Já vou dar as instruções para vocês. Aceitar todos. Pronto. Muito bem. Estou muito feliz. Essa aula era para ter acontecido na semana passada, mas se não aconteceu nada do nada, nós não estamos aqui por um acaso. E que bom que hoje nós temos 8 pessoas, né? Semana passada acabou que aconteceu, mas só que no formato de live, né, lá no Instagram. Mas eu não coloquei tantos detalhes como eu tinha já me preparado. Então, que bom que vocês estão aqui. Peço que vocês já se preparem, né? Já vi essa orientação, mas alguns chegaram agora. Aqueles que puderem, material de anotação, para poder já construir, já colocar as observações, já colocar insights, ideias que vocês vão falar assim, nossa, preciso fazer isso. O que eu vou entregar aqui hoje é um compilado de material que eu já venho estudado já aí há uns 4 a 5 anos, que eu já venho fazendo todo final de ano, eu faço essa aula, ou uma aula parecida, né, com um nome parecido, como alcançar as metas, como atingir suas metas, né, como fazer essas metas, sempre tem algum ano, para não parecer que é a mesma aula, mas não é a mesma aula, tá? Então, fique preparado aí, dessa forma, peço que interajam, né, nem que seja pelo chat. Talvez você não possa, não pode abrir o microfone, né, talvez você não consiga abrir sua câmera, mas interaja pelo chat. Eu sempre falo o seguinte, gente, quem assiste, quem participa com a câmera ligada, se compromete mais. Mas, claro que se você pode. Não, você não é obrigado, então não se sinta também obrigado a abrir a sua câmera. Então vamos lá. Antes, eu quero só que vocês me dêem um feedback assim. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aqui a imagem? Nem que seja pelo chat aí. Me dê um feedback, até mesmo para mim ver se o chat está funcionando. Eu acho que o chat está desativado, será? Não, está funcionando. Alguém me manda aí no chat aí, me fala se está ouvindo bem, se está vendo bem. A gente estava dando joinha aqui. Tá bem, sim. Tá escutando bem, enxergando bem. Que bom. Peça o chat para mim aí, porque eu não vi nenhuma mensagem no chat. Senão eu já configuro aqui também. Tá, beleza. Então vamos lá, gente. Como tirar as suas metas do papel? Essa aula é para aquelas pessoas que elas não é que falta capacidade. Talvez muitas pessoas chegam no final do ano agora e elas ficam um pouquinho frustradas. Por quê, Moisés? Porque elas não alcançaram os resultados que elas almejaram. Isso pode ser por falta de não definir os objetivos. Isso pode ser por uma falta de técnica. Talvez a pessoa até definiu alguns sonhos, algumas metas, mas só que aquilo ali ficou só num papel e aí aquele papel foi parar na gaveta. E ele nunca mais olhou, nunca mais visitou aquela meta. Talvez pode ser por isso também. Ou talvez ele até seguiu com um plano, assistiu uma aula, só que talvez a metodologia falhou. Mas sempre dá certo para você? Olha, esse ano, eu não vou falar assim que deu 100% certo das minhas metas, mas eu queria dizer para você assim, ó, eu ainda não mensurei, mas de 70% a 80% das minhas metas este ano aconteceram. Talvez nem tudo aconteceu da forma que eu
pensei que aconteceria, mas aconteceu. E é muito prazeroso, é muito bom quando isso acontece. Então, por isso que eu gosto de compartilhar. Por isso que eu gosto de ajudar vocês, né? Quem já me acompanha há mais tempo, né? Eu sempre faço aulas. Praticamente todo mês eu trago algum conteúdo aqui, seja lá pelo Clube do Livro, seja pelo meu grupo de desenvolvimento. Eu sempre trago conteúdos aqui que vão ajudar no desenvolvimento. E eu acredito muito sobre metas, né? Eu acredito muito sobre alcançar sonhos, porque nós somos movidos por sonhos. Mas existe uma verdade que ninguém gosta de admitir, que é o que eu falei, não é uma falta de capacidade. Pode até ser, Moisés, uma falta de capacidade? Pode, mas na maioria das vezes não é. Por quê? Na maioria das vezes, você fez um plano baseado na sua capacidade. Dificilmente você fez um plano que não batia na sua capacidade. Se foi, aí você já encontrou uma parte do erro. Né? Então, na maioria das vezes, não é a falta de capacidade, é falta de direção. Você não teve a direção correta, você não planejou da maneira certa, você não usou o método correto e acabou falhando. E eu falo assim, ó, metas não é uma coisa mística, tá, gente? Não é escrever no papel, pensar positivamente, e aí é 31 de dezembro, e aí vai virar o ano, e aí você conta, e aí você faz todo um ritual, nada contra, tá, gente? Mas a pessoa faz todo um ritual e aí ela espera que vai acontecer uma coisa ali magicamente no ano dela. Gente, aí você descobre o seguinte, eu sempre falo assim, ó, vocês já ouviram falar que o dia da mentira é de 1º de abril? Já ouviram falar isso? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês nunca me ouviram falando isso, que quem nunca ouviu, né? Alguns já ouviram. O dia da mentira é no dia 31 de dezembro. Porque é o dia que as pessoas mais contam mentiras. Para quem, Moisés? Para ela mesma. É o dia que as pessoas mais contam mentiras para elas mesmas. Elas falam que vão ser pessoas melhores, elas falam que vão comer melhor, falam que vão fazer dieta. Alguém se identifica? O que você falou no ano passado que você faria e não fez? O que você falou no ano passado que faria e não fez? Então, o dia da mentira é o dia 31, infelizmente. Ou talvez o dia 1º de janeiro, né? Academia, o Rodrigo colocou aqui, ó, tá vendo? E tá certo, né? Tá se expondo, por quê? Às vezes a gente precisa disso. E aí, às vezes, você fala assim, não, mas eu queria, né? E prometi hoje de novo. Aí, ó, eu queria. Rodrigo, você não tá sozinho, tá? É um caso de muita gente. Eu sei que outras pessoas vão falar, eu queria ter lido mais, eu queria ter feito tal curso, eu queria ter feito uma transição de carreira, né? Ó, o Rodrigo colocou aqui, ó, começa na segunda. E essa não só a academia, muitas pessoas elas têm uma coisa assim, ah, eu começo só na segunda. Gente, deixa eu falar uma coisa, você não precisa começar no dia 1º também. Você pode começar hoje. Vocês sabiam disso? Você não precisa começar na virada de ano, você pode começar ainda hoje. Né? Não existe uma mística na virada do ano. Na verdade, a virada do ano, gente, é só uma virada de calendário. Tudo bem que as pessoas, nesta época do ano, elas estão mais propícias a pensarem em se planejar. O que eu vou fazer ano que vem? Então, é uma época mais propícia. Mas começar, você pode começar qualquer dia. Comece na segunda, comece na quarta, comece na sexta. Apenas comece. Mas começar não é o suficiente, porque começar é apenas a motivação. E a motivação, na maioria das vezes, ela é temporária. E aí a gente se frustra porque a gente não consegue ter a disciplina de continuar. O grande desafio, ou um dos maiores desafios das pessoas, mas nem é começar. Começar é um desafio também, mas é também continuar. É como que eu faço, Moisés, para continuar, para me manter? E aí, quando eu não me mantenho, a gente vai falar sobre isso, tá? Como a gente se mantém. E se surgir dúvidas, a gente pode colocar aqui no chat, ou pode levantar a mão, pode ficar à vontade aí para poder interagir.
quando você não tem metas, quando você não começa, quando você posterga, né? A vida sem metas, ela te deixa ali uma fala, né, bem conhecida, até mesmo muito conhecida na internet, até mais um pouquinho do mundo financeiro, né? É aquela que é a roda dos ratos, né? Você fica correndo e não sai do lugar, ou a rodinha do hamster, né? Por que essa expressão? Ele corre, 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 ele gasta energia, mas quando ele para, ele olha, ele está no mesmo lugar. Então, olha só, quando você não tem metas, você reage ao dia em vez de criá-los. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muita gente que às vezes ela já se frustrou tanto com essa questão de metas que ela prefere nem ter. Você apaga incêndios constantemente, você vive no piloto automático, você se distrai com o que não importa, você faz um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver, que não vai te ajudar com nada. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. Mas qual que é a pergunta certa, Moisés? A pergunta não é se eu deveria ter metas. A pergunta é o que as metas vão fazer por mim? O que as metas vão fazer pelo Fernando, pela Lohane, pela Cecília, pelo Rodrigo? Primeira coisa que as metas. Que tal? Tem um microfone aberto aí. Fechei aqui. Ó, o que as metas elas podem fazer por mim? Vamos pensar dessa forma? Primeira coisa que as metas podem fazer por você, ela vai trazer clareza. Ela vai te separar, ela vai te dar uma clareza do que é essencial, do que é urgente, do que é para você. Quando você não tem metas definidas, as propostas chegam e você se move por propostas. Até o Márcio tem uma frase assim, né? Se você se move por proposta, é porque você está fora do seu propósito. E aí a gente peca muito e perde muito tempo. Quem se move por proposta, na hora que se dá conta, tenta compensar pela velocidade. Por quê? É aquela pessoa assim, eu costumo sempre falar, a pessoa está vivendo pelo o acaso, pelo acaso. Então, metas vão te dar clareza. 2, direção para decisões. Aparecem oportunidades, propostas são importantes, gente? Sim, mas como é que eu sei se ela é para mim ou não? Você sempre tem que pensar assim, ó, quando surge uma proposta, a resposta que você tem que ter é sim ou não. Se você não tem a resposta nem de sim, nem de não, quer dizer que você está perdido. E provavelmente, se você aceitar ou se você negar, talvez você vai tomar, é muito provável que você vai tomar a decisão incorreta. Mas vamos supor, surgiu uma oportunidade, você, por exemplo, se você planejar uma viagem, surgiu uma oportunidade de viagem. Nossa, eu estava sonhando, planejando, economizando, viajar. Já tenho até uma parte do dinheiro, já havia esse destino, e apareceu uma oportunidade naquele destino. É para mim? Será que a pessoa vai ter dúvida? Não tem dúvida, gente. Tá vendo? E claro que eu tenho um exemplo, mas são vários exemplos. Então, do contrário, a pessoa vai pensar assim: nossa, será que eu não estou equivocando? Será que viajar é para mim? Ou talvez ele vai pensar, ou talvez é uma viagem que realmente não é para ele, não faz sentido para ele. Ele nem imaginou, nunca pensou e ele resolve fazer. Terceiro, foco contra distrações. Foco vai vir por metas. Por que as pessoas falham tanto no foco? Na internet, quando eu coloco enquetes lá no Instagram, às vezes eu faço essas mensurações para saber mesmo o que as pessoas mais buscam, o que elas mais veem ali em mim. Muitas pessoas me procuram por causa dessas duas questões, foco e disciplina. Eu até não queria ser por mas as pessoas me buscam muito por causa dessas questões. Mas o foco, ele está naquilo em você saber o que você quer. O que você quer. Né? O foco está na capacidade de você dizer não. O nível de sofrimento das pessoas e falar não para convites
que para lugares, para ambientes que não é para ele, gente, é gente demais. É gente demais. Energia com propósito. Você vai canalizar o seu esforço para um propósito. Ação que vira resultados. Você vai elaborar ações, a gente vai falar sobre essas ações lá no finalzinho dessa aula, que vão gerar resultados. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, gente, eu estou me movendo em direção àquilo que eu quero. Então, olha só, com metas você deixa de ser apenas espectador e vira protagonista do seu ano. Então, não se pergunte por que devo ter metas. Se pergunte o que as metas vão fazer por mim. Essa que é a pergunta certa. As metas não dão garantia, mas dão algo mais valioso, o controle da sua trajetória. Não existe alta performance sem controle. Então, as pessoas que estão buscando alta performance, se você está falhando nas metas e não tem metas, ou tem metas subjetivas, superficiais, já falhou na alta performance. Não existe evolução sem clareza. Quem busca propósito, evolução, ser uma pessoa melhor, você não vai chegar lá sem ter essa clareza. Não existe resultado sem direção. Quero mais resultados, eu quero resultados diferentes. É muito comum, né? Todo mundo quer resultados diferentes, coisas melhores para a vida, em todas as áreas, não é? Verdade ou mentira, gente? É uma verdade. Mas não tem direção, não tem ações diferentes, resultados iguais. Movimento desperdiçado, sensação de frustração. Então, nós precisamos ter isso, porque a maioria das pessoas não cumpre a meta. O problema não é disciplina, é clareza. Então eu falei, ó, não é a motivação, não é a disciplina, é a clareza. Metas mal definidas são como alvos borrados. Você mira, mas nunca acerta. Então imagina aquele jogo de tiro ao alvo ou de dardos, onde você tem que lançar o dardo e acertar o alvo. Para você acertar, além da habilidade, você precisa ter uma boa visibilidade de onde está o alvo, de onde você quer chegar, de onde você quer acontecer. Então, olha só, a frustração constante com falta do progresso, autossabotagem, né? A pessoa vai se torcendo, os problemas vão acontecendo, janeiro chega, aí o ano é muito devagar, dezembro chega, fevereiro chega e a pessoa começa a falar, nossa, mas aí tem IPTU, IPVA e os problemas, e aí chega março, na hora que chega março, a pessoa começa a falar assim, quer saber? Agora eu quero só sobreviver. Gente, a gente chuta o balde muito rápido. Você começa no gás, mas aí na hora que você vê, janeiro já entrou na rotina, fevereiro trouxe os problemas, março você já está no modo sobrevivência. Aí você vai falar assim, quer saber, se eu sobreviver até o final do ano, já tá bom. Verdade ou mentira? Quem já teve essa sensação ou já falou algo parecido com isso? Deixa eu ver vocês aí. Vocês estão me entendendo, gente? Então, tá fazendo sentido? Ó, prometi, eu quero ver interação no chat, gente. Me fala aí se alguém já se sentiu assim. Começa o ano, você tá lá no gás, lá no hype, tá hypado. Aí você fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser diferente, vai ser o melhor ano. E, de repente, começa a surgir o desânimo, os problemas. Na hora que você vê, você vai caindo aquele hype vai caindo, vai caindo, vai caindo. E você fala aí falando assim, nossa, agora eu vou só sobreviver. Rapaz do céu, não sei como é que eu saio dessa. Gente, isso é muito comum de acontecer. Vejo muitas pessoas me relatam assim. Então, isso tudo eu estou conscientizando vocês, tá, gente? Eu sei que às vezes dói, e aí você vai falar assim, mas é esse cara que você vai começar a falar. Nós já vamos entrar no conteúdo aqui. Então, fique tranquilo, nós vamos agora como definir. E olha só, primeiro, e agora, assim, dobra a sua atenção. Dobra a sua atenção, e se você não anotou nada, anote isso aqui, ou printe a tela, ou faça o que você... Porque aqui é o manual. Olha só.
poucas metas que cabem na sua vida de 3 a 5 no máximo. Um erro fatal, as pessoas fazem uma lista de metas. 10, 15, 20. Não faça 10, 15, 20. Tenha de 3 a 5 metas, no máximo. Por quê, gente? Você não vai dar conta de gerenciar e de dedicar tanta energia em tantas direções. Tem um livro que eu gosto muito dele, ele é até muito desafiador, ele se chama Essencialismo. Né? O essencialismo é um estilo de vida, né? O estilo de vida do essencialista. Até tem um outro livro que é muito associado a essa teoria, mas não é a mesma, que é A Única Coisa. Só que ele é mais hard ainda, né? Ele fala assim, né? As pessoas, elas querem ir em várias direções. E ao querer ir em várias direções, ela acaba se movendo ou muito pouco, ou o pouco que ela vai para frente, ela volta para trás. E ela dissipa muita energia e não avança em direção nenhuma. Agora, quando a pessoa pega a energia que ela tem e vai em uma única direção, você avança muito e muito rápido. Então, só isso aqui, ó, de 3 a 5 metas. De 3 a 5 metas. Por que de 3 a 5, Moisés? Porque se eu falar que é só uma, talvez você vai falar, nossa, Moisés, não é só uma, não. Mas é claro, de 3 a 5, você vai fazer uma ordem de prioridade. De qual é que você tem que atingir? E olha só, eu tenho uma outra aula, mas eu vou resumir aqui para vocês como que você pode fazer essa lista dessas 3 a 5 metas. Primeira forma de fazer. Qual é o seu maior problema hoje? Então, qual é o seu maior problema hoje? Vocês têm essa resposta? Eu imagino que vocês têm. É na saúde, Moisés. Meu problema é a saúde. Eu já faço tudo, já tenho sucesso na carreira, já tenho o financeiro controlado, né? Já conquisto sonhos. Só que a saúde, então, tá vendo? É uma forma. Então, o que é saúde? Não, esse ano investir na saúde, a gente vai destrinchar isso. Calma aí. Não, Moisés, meu problema é financeiro. Todo ano falta, né? Chega essas contas IPVA, IPTU, e eu não consigo pagar, e aí tem os sonhos, na hora que eu vejo é só pagar mesmo. E eu custo pagar. E eu tô devendo, e aí, olha só, gente. Qual é o seu maior problema hoje? Essa é uma das formas de você definir metas. Talvez você vai tirar uma, duas ou três aqui. Claro, a meta é resolver o problema. É resolver o problema. Olha só. O Rodrigo colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O chat do Meet. Como fazer metas para todas as áreas da vida? Ou seria 3 a 5 alvos espalhados nas áreas da vida? Ó, eu gosto também dessa forma, só que se eu olhar para todas as áreas da vida, eu vou ter no mínimo 11 metas. E aí você dissipa muito. A segunda forma que eu gosto de definir metas é assim, ó, faça a roda da vida. Seja no papel, ou seja pelo sistema, né? Quem quiser depois fazer, eu libero lá pelo sistema. Eu tenho um teste gratuito que eu consigo liberar da IO, para quem quiser. E aí você vai ver onde a sua vida está sendo mais afetada. Em alguns lugares, alguns resultados, a pessoa está sendo afetada em todas as áreas. Mas às vezes ela não está sendo afetada em todas as áreas. Aí você vai olhar assim, onde minha vida está mais baixa? Onde eu preciso, normalmente vai estar associado à primeira pergunta que eu falei, que era o problema. E aí você vai falar assim, ó, essa daqui é a mais baixa. E se eu resolver essa daqui, exemplo, vamos supor que é emocional, que é uma bem comum que eu encontro quando eu faço as devolutivas de clareza, o pessoal é bem comum encontrar essa daí. É uma queixa muito comum, frequente das pessoas. Então, por exemplo, então preciso, né, me resolver na área emocional. O que vai ser? Entendeu? A gente vai mitigar isso ainda, tá? 3 a 5 metas. Certo, turma? Quem achou que era mais, quem achou que é muito pouco, quem achou que era isso mesmo, comenta, coloca no chat aqui para mim. Coloca no chat aqui. Olha só, toda meta tem que ter número mais prazo. Toda meta tem que ter número mais prazo. Definiu as 3 a 5? Então, por exemplo, este ano, Moisés, meu desejo é ter mais saúde. E o meu desejo de ter mais saúde
Estão me ouvindo aí? Parece que minha tela ficou... Deixa eu ver se não deu um delay aqui. Estão me ouvindo? Funcionando normal. Ah, tá. Ficou um branco aqui. Eu fiquei achando que tinha caído. Então, por exemplo, eu quero ter mais saúde, Moisés. Então, o que é ter mais saúde? Ah, emagrecer. É uma busca de muitas pessoas, não só de mulheres, mas de homens também. Então, olha só, eu quero... E o quanto que você quer emagrecer este ano? Então, por exemplo, Moisés, quero emagrecer 8 quilos. Certo? Esse é o número. Eu não quero só emagrecer. O que é saúde para mim, Moisés, hoje? Hoje eu já tenho atividade física, já tenho uma alimentação melhor do que a maioria das pessoas, né? Ainda tem muitos ajustes a serem feitos. Tem uma boa suplementação, que pode também ser melhorada, mas Moisés, eu quero emagrecer. Quero perder um pouco aí de gordura e 8 quilos. Aí é o prazo. Tem um número. Tem a meta, tem um número. Qual é o prazo? Até agosto. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser até dezembro? Pode ser. Só que eu estou mensurando até agosto. Na verdade, eu queria até um pouquinho antes. Mas eu vou colocar até agosto, porque tem que ser factível. Qual é a outra forma, Moisés? Eu quero ganhar mais. Ganhar mais é uma meta subjetiva. Mas olha só, substitua. Aumentar minha renda em 20%. Tá vendo que é diferente? É muito diferente de você. Quero ganhar mais. Ó, perder 8 quilos até agosto. É diferente de falar assim, ó, quero ser mais saudável. O que você quer para 2026? Ser mais saudável. É muito subjetivo, gente. Não seja subjetivo. Talvez você já escreveu isso, mas vai dar tempo ainda. Você está construindo de mudar. Quero ler mais. Ó, ler 12 livros até dezembro. Um livro por mês. Entenderam? É muito diferente. Não fica mais claro assim? Não é verdade, gente? Olha só. Vamos ver aqui. Interessante. A roda da vida tem chances que, resolvendo uma área, alavanca outras. É isso? Áreas se comunicam. Carreira, finanças, cuidar da saúde física e mental, sono e exercício, aumenta a sua energia e foco no trabalho. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente isso. As áreas, às vezes você foca em todas as áreas e não avança. Às vezes você vai focar em uma ou duas áreas e essa uma ou duas áreas vai alavancar outras. Vocês estão entendendo como que funciona essa questão? Então vamos lá, ó. Já definimos que é 3 a 5 metas. Já definimos que a meta tem que ter número, tem que ter prazo. E você tem que ter um motivo para aquela meta. Porque o motivo é o que vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal querendo entrar. Aceitar. Aceitar todos. Quem entrou agora, seja bem-vindo. A Leila, eu vi que entrou agora. A Rosana, acho que quer falar. Pode falar, Rosana. Quer falar, Rosana? Pode falar. Só abrir o microfone aí. Eu tinha aberto, desculpa. A questão na área financeira, né? Então, uma gestão financeira melhor. Esse é o meu alvo geral, né? O alvo geral. O específico, aumentar meu Prolabore em 20% em 6 meses. Uhum. Só que, para mim aumentar esse Prolabore, por que eu falei da gestão? Porque eu vou precisar ter ações ligadas a uma gestão financeira para eu alcançar essa meta. Uhum. Aí, essas ações, eu coloco a meta e depois eu vou
como diz, citar, eu não sei se é a palavra citar, mas assim, eu vou colocar ali as ações que eu vou ter que fazer, por exemplo, né? Uhum. Separar as minhas contas pessoais de profissional e tal. Vou fazer né, um inventário, me ver como que está a condição, né, da minha empresa e minha pessoal. Isso daí vem depois que você acha uma meta, como que funciona? Isso vem depois. Esse é o pulo do gato. Por que eu estou falando isso? Porque quando você traz assim, você trouxe aqui, né? 3 a 5 metas no máximo. Eu fiquei igualzinho, né? Os meus amigos aí, aqui, o último até que falou da roda da vida, porque esse ano eu peguei a roda da vida. Então, eu fui colocando pelo menos assim, uma meta e aquilo. Uma meta por área da vida. Isso, e aquilo que você trouxe, né? Uhum. Que, na verdade, eu consegui alcançar algumas coisas, mas o como não foi do jeito que eu pensava. Né? O que ele vem acontecendo, mas o como não. Então, por isso que eu fiz, assim, eu perguntei, porque eu vi que eles também estão pegando do geral, mas eles também, acredito, estão pensando assim, que ações que eu teria que fazer. Então, exatamente, por isso que eu trouxe assim, tá bom? Não, você está certa, né? Mas esse aí é o próximo passo. Mas vamos na construção, porque nós estamos na etapa de como que você vai definir essas metas. Depois a gente vai para a etapa de como alcançar. Entendeu? As ações é de como que eu alcanço. Então, por exemplo, eu falei aqui, ó, definir a meta. Quero ter mais saúde. Vou definir um número. Emagrecer 8 quilos até agosto. Qual que é o motivo? Dentro desse exemplo que eu estou falando aqui, para ficar mais claro, né? O motivo é por que isso é importante para mim. Né? Então, por exemplo, é porque eu vou ter mais disposição, menos dores do corpo, mais disposição, vou dormir melhor, entendeu? Estou criando um motivo, não é algo assim, porque ser magra é melhor do que... Entendeu? Não pode ser algo assim solto. O motivo, gente, parece bobo, mas é uma das chaves para você alcançar. Por que isso é importante para você? Entendeu? E a meta, ela tem que virar uma ação, e aí deixa eu virar a página, e agora a gente vai para o que você estava perguntando aqui, Rosana. Então, por exemplo, construir as metas, Moisés. Roda da vida é uma das formas para você identificar áreas. Só que determinar, eu já ensinei assim também, mas só que hoje a gente pode mudar de ideia e mudar de opinião, como eu falei para vocês, você vai aperfeiçoando. Eu já não acho que a gente tem que construir uma meta por área da vida. Não é que eu acho. Eu não acredito que vai ser eficaz justamente pelo que eu falei, porque a gente acaba dissipando muita energia em várias direções e acaba avançando para lugar nenhum. E às vezes um lugar onde você estava ali sangrando, né? Estava lá embaixo, está sofrendo, que precisava de uma atenção. Você não deu atenção nenhuma. Ou talvez foi a área que a gente menos deu atenção, e aí entra no ciclo, da roda dos ratos, que eu falei lá no começo. Então, por exemplo, antes de falar como que vocês vão alcançar, a gente falou de como construir. Tá claro até aqui, gente? Mais alguém tem dúvida? Eu falei sobre isso aqui, ó. Por que o erro de 90% das metas, por que elas caem? Eu já adiantei um pouco sobre isso para vocês. Primeiro, janeiro, você escreve metas anuais cheias de energia e esperança. Fevereiro, o mês passa rápido, entra no trabalho e a rotina. Março, o trabalho aperta, os problemas chegam. Abril em diante, você entra no modo sobrevivência e não no modo de construção. Na hora que você vê, você já está chegando no final do ano. Porque um ano, gente, passa muito rápido. Verdade ou mentira? Talvez você está aqui nessa aula aqui, ou nesse final de ano, está refletindo e está pensando assim, gente do céu, esses dias era 2024.
Ou pior, né, gente? Eu fico pensando assim, gente do céu, esses dias era 2023? Sério? Né? Então, eu estou falando aqui para vocês sobre isso, porque a gente tem que ter essa consciência de fazer diferente, estratégias diferentes. Como que faz então, Moisés? Definir tudo, construir. Agora sim, nós vamos para as ações. Tá, Rosana? Primeira coisa, você tem as suas metas anuais. O que você vai fazer com suas metas anuais? Você vai dividir elas em trimestrais, em trimestres. Depois de trimestral, você vai dividir ela em meses. Depois de meses, você vai de mês, né? Você vai transformar ela em uma meta semanal. Então é o financeiro, igual você falou para mim aí. Ah, a meta da primeira semana de janeiro, buscar um consultor, né? Não sei, né? Estou citando aqui um exemplo. Buscar um consultor ou buscar algo, uma educação financeira, para mim, até para que eu possa entender se eu preciso de um consultor ou não. Entendeu que é uma. Ah, então, por exemplo, a primeira ação poderia ser pesquisar no mercado quem pode me ajudar ou não. Se é um curso, se é uma pessoa, se é um profissional. Sabe? Isso é uma ação? Isso é uma ação. Me deixa mais próximo? Me deixa mais próximo. Então, imagina, a primeira semana eu fiz isso, na segunda semana eu decidi o que eu ia fazer de fato, na terceira semana eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Na quarta semana, ou seja, no final do primeiro mês, eu já estou fazendo algo em prol do que eu programei. Vocês estão vendo, gente? Claro que aqui eu coloquei assim, uma ação. Uma outra aula que eu falo assim, ó, tem 5 ações, você tem 5 metas, 5 objetivos do ano, coloque eles na semana. Aí, determine assim, ó, 5 ações para cada objetivo por semana. No final naquela, se você fizer assim, eu sei que é um pouco puxado, mas assim, se você fizer assim, toda semana você vai ter executado 25 ações em direção àquele objetivo, em direção à meta. Se você fizer isso as 4 semanas do mês, que é em média 4 semanas, você vai ter feito 100 ações em um único mês. Ó, 100 ações em um único mês na direção daquela meta. Se você fizer isso. Mas nem sempre vai dar certo e tal. Mas vamos supor que 50% deu certo. Você vai ter feito 50 ações. Vocês estão vendo que terminei em janeiro. Vou ter alcançado? Não. Talvez sim, talvez não. Depende da complexidade daquilo. Mas vamos pegar aquela meta que eu falei aqui de emagrecimento, porque ela encaixa aqui muito bem. Então, vamos supor, não é em um ano, mas é em 8 meses. Porque eu determinei em 8 meses. Se é 8 quilos em 8 meses, dividir por trimestre, depois dividir por mês, virou 1 quilo por mês. Falar assim para vocês, ó, tem que perder 8 quilos. É difícil, não é, gente? A não ser que você adotou aí uma das novas tecnologias, né? Uma caretinha da Donzepic, né, Monjalo. Mas se você não adotou nada disso, não tem esse recurso, falar de perder 8 quilos não é algo tão simples. Mas se eu falar para você assim, ó, perdeu 1 quilo por mês, não é mais factível? Talvez esse 1 quilo no primeiro mês, se você cortar no primeiro mês, tá? Eu não sou nutricionista, mas eu faço vários testes assim com o corpo. Mas talvez, por exemplo, se você é uma pessoa que não fazia nenhuma dieta, talvez no primeiro mês, se você cortar refrigerante, não bebo mais, mas cortei doces, né? Talvez você vai perder mais de 1 quilo no primeiro mês. Se você era uma pessoa que consumia. Só isso. E passou a fazer uma caminhada de 20 minutos na hora da tarde. Pronto. Alcancei a meta de que mês? Alcancei. Tá vendo que é muito diferente falar assim, ó, tem que emagrecer 8 quilos. Você vai dizer, 8 quilos é difícil demais. Não compro, não. Mas se eu falar pra você assim, ó, emagrece 1 quilo por mês. Mas vai ser no segundo mês, vai ser mais difícil. Aí tudo bem, no segundo mês, aí você já entra na academia. Começa a fazer um aeróbico junto,
No terceiro mês, aí, ó, vamos buscar um profissional aqui para te ajudar uma dieta mais equilibrada. Tá vendo que tá ficando claro, gente? Eu quero saber assim, se está fazendo sentido essa construção. Claro que pode ser a meta de alguns, essa questão de emagrecimento, pode ser a meta talvez de muitos aqui. Mas é um exemplo. É isso que eu quero dar para vocês. Talvez ter mais saúde, talvez não necessariamente para você é emagrecer, talvez é só alterar, igual o Rodrigo falou aqui, né? A atividade física em si. A questão financeira, né? 20%. Então, por exemplo, eu quero aumentar em um ano 20%. Se eu dividir isso por trimestre, é 5% a cada trimestre. Se é 5% a cada trimestre, é em média 2% por mês. Então, vai ser o quê? Vai ser aumentar o meu número de clientes, reduzir custo. Né? O que vai ser? É uma soma dos dois, né? Eu vou aumentar os clientes, vou reduzir um custo aqui. Pronto, talvez você já fez uma ação. Tá vendo que ficou muito menor esse número dos 20%? É simples. Agora sim, uma coisa que o Márcio sempre fala é faça difícil, simples ou complexo. Se é fácil, é porque você tem habilidades para aquilo. Se é difícil, é que te faltam habilidades. Se é simples, é porque está na sua essência. Se é complexo, é porque não é da sua essência. Você vê assim, ó, simples está na minha essência. Fácil é porque eu já aprendi. Nossa, mas é difícil demais. Então você precisa de ajuda. Que ajuda, Moisés? Aí você vai ver, se um nutricionista, é um consultor, é um médico, é um personal, é um coach, né? É um mentor que você precisa. Sozinho, gente, é muito complexo. É muito difícil. Né? Aí sim, aí eu começo a falar, talvez sem a informação, né? Quantas pessoas tinham essa informação aqui hoje? Talvez você tinha uma ideia, mas não dessa forma. Né? Então, esse é um dos grandes segredos para executar metas. Esse aqui é o grande ouro. Mas olha só, alguns outros pontos importantes. Revisar a semana antes de começar. Como que você vai fazer todo esse planejamento? O planejamento, gente, começa no domingo. A maioria das pessoas deixa para segunda. E aí na segunda, a segunda te toma e aí você é a mesma coisa. Tenta sobreviver a segunda, chega a terça, chega na quarta, na hora que você vê a sexta. E aí chega na sexta, só pensa no descanso. E pronto. Repete a semana, esqueceu tudo isso e acabou. Então, a semana ela tem que ser revisada e planejada no domingo. Chega no domingo, você vai falar assim, ó, como foi a minha semana passada, o que eu fiz, o que eu avancei, e o que eu preciso fazer. Vamos supor que você seguir a fórmula que eu falei. Tem 5 metas anuais, eu tenho só 3. Vezes 5, são essas 5 ações aqui, são esses 5 movimentos de energia que eu vou fazer essa semana. No domingo, chega na segunda-feira, você já sabe o que fazer. Não tem o que fazer. Mas meu negócio é atividade física. Talvez não vai começar lá na academia. O Rodrigo colocou aqui. Talvez, Rodrigo, você vai começar colocando só a roupa e dando uma volta no quarteirão. Talvez essa vai ser a primeira ação que você vai precisar fazer. Entendeu? Talvez a segunda ação vai ser dar 2 voltas. A terceira, talvez você vai falar assim, vou dar 2 voltas e vou fazer uma flexão aqui no chão. Tá vendo que aí você vai evoluir, mas as ações são muitas ações. Gente, microações. Tá difícil? Ah, mas minha meta aqui é viajar, mas nem o dinheiro eu tenho. Então, olha só uma ação para quem quer viajar. Olhar no site, olhar na agência. Quanto custa a viagem? Pronto. Custou alguma coisa? Não. Entendeu? Olha que são ações, gente, movimentos que vão te levar na direção. Outro lugar que você pode extrair as suas metas anuais. Mural dos sonhos, para quem tem. Se você construir o seu mural dos sonhos, você pode extrair as suas ações, suas metas anuais de lá. Então, é uma forma também de você construir isso. Manter metas visíveis. Longe dos olhos ou longe da mente, você esquece. Então, não adianta.
Então, se você construir um mural dos sonhos, se você construir uma lista, tenha isso aí no seu wallpaper, tenha isso aí no mural, tenha isso aí na sua tela de bloqueio do celular, né? Wallpaper, quando eu falo, é a tela ali do computador. Ah, mas talvez não tenha as fotos. Mas põe a lista que seja, então. Para quê? Para você lembrar sempre, todo dia. Todo dia. Todo dia daquilo. Registrar e acompanhar. Né? Então, vai começar esse desafio, esse planejamento, pega um caderno novo, sabe? Um material que você gosta de adotar, uma agenda, um planner, seja o que for, e já escreve lá na capa, né? Vai acompanhando. Nossa, essa semana eu já sei isso e aquilo. Já estou avançando, né? Já estou em direção. Nossa, aqui eu nem sabia o que fazer, agora já tenho o que fazer. E outra coisa, e por último, olha só. Ajusta a rota se precisar. Às vezes você planejou uma coisa, né, do tipo, os 8 quilos. Aí aconteceu alguma coisa, algum problema, mas eu não, as pessoas têm a tendência de chutar o balde. Também não é para isso para mim, não. Talvez, gente, você precisa só ajustar a rota. Não, talvez não vai ser o 8, não, mas eu acho que 6 vai dar. Acho que, não, 20% de aumento não vai dar, mas eu acho que 10 vai dar. O problema é que quando a gente pensa que não vai alcançar aquilo que a gente determina, a gente quer já abandonar, chutar o balde, seja o que Deus quiser. Então, ó, monitore, ó, revise semanalmente, planeje no domingo, mantenha as metas visíveis, acompanhe o que você está fazendo, quanto você avançou, né? E ajuste se precisar. Ajuste a rota se precisar. Não tem problema, né? Você não é rígido. Seja flexível. Talvez seu perfil pode até ser um perfil analítico, né, de pouca flexibilidade, mas você pode exercer uma flexibilidade sim. Não tem problema, tá, gente? Uma semana de cada vez, isso vai fazer com que você chegue mais perto, vá avançando. Eu diria que se a gente fosse resumir tudo, qual é o segredo para alcançar, Moisés? Escrever a gente sabe, mas o segredo, além de todo o montante, é você ir vivendo uma semana de cada vez, colocando as ações em práticas, colocando cada parte e avançando e mitigando e vendo estratégias e pedindo ajuda. É uma das coisas também que a gente tem que ter humildade de fazer. Pedir ajuda, gente. Às vezes a gente não tem coragem de pedir ajuda, só fica no silêncio, fica tudo para si mesmo. Né? O ego, o orgulho, né? Mas o que vão pensar de mim? O que vou fazer? Às vezes isso vai fazer muita diferença. Às vezes não, isso vai fazer toda a diferença. Eu quero já partir para o... Ó, a Leila colocou aí, ó, quem tem metas de viagem, chame ela. Tem uma estratégia interessante, tá, gente? Mas eu quero aproveitar esse momento aqui, a gente está quase encerrando, tá, gente? Mas antes de ir para o encerramento, não sai, tá? Porque eu tenho uma outra informação aqui que pode ajudar vocês. Eu quero saber, tem dúvidas? Então agora é a sua hora de perguntar, dentro de tudo isso que a gente construiu aqui. Qual é a dúvida? O que ficou, talvez, subjetivo? Você quer algum outro exemplo? Pode perguntar pelo chat ou aqui pelo microfone mesmo. Tá tão claro assim, gente? Não, Moisés, você falou da roda da vida, o pessoal também falou. Tem vários aí, né? Eu já fiz outros cursos, esse último da Evo tem uma forma que tem algumas coisas que eu não participei na época que foi feita a construção, que me deixa um pouco assim, sem ter tanto entendimento, o que é uma meta de realização e propósito. Eu não sei como que você colocou sua roda da vida, né? Mas eu acho que seria legal, porque eu vejo sempre assim, é fácil de tanto a gente ouvir, né? Quando fala da saúde, de emagrecer, quando está tendo alguma situação,
de finanças, igual você trouxe aí, uma porcentagem, mas, de repente, vou colocar aqui, né? Pode ser um relacionamento de amizade, ou pode ser um conjugal, ou... eu estou querendo sair um pouco assim, né? Desse... Uhum. como Porque eu fui pelos exemplos que são mais comuns. mais fáceis, Isso. mais fáceis. Mas aí ficam algumas metas que eu entendo que elas são importantes, áreas que são importantes e que, às vezes, aquilo que você acabou de colocar por fim. A gente não busca muita ajuda, às vezes a gente tem vergonha até, vou falar, nossa, mas vai falar sobre isso, não sabe? Porque como que é construir, vamos falar assim, quem tem filho, né? Está tendo dificuldade no diálogo com o filho, né? Uhum. Como construir, por exemplo, uma meta disso daí que seja um pouco mais factível e que tenha lá o SMART? Estou colocando alguma coisa assim que é de relacionamento. Isso, está dentro de relacionamento com a família. Eu escuto muito, mas o pessoal assim, deixa isso, você entendeu? Sempre meio no, vamos voar. Mas eu queria entender um pouco mais sobre essas metas de relacionamento. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala relacionamento, seria meta familiar. Aí, primeira coisa, vamos destrinchar. Do nível amizade? É do nível conjugal? Né? Ou, na realidade, alguns de namoro? Ou é no nível ali de paternidade, né? De relação de pai e filho, mãe e filho, né? Filha? Uhum. Né? Aí você vai pensar, aí a pessoa tem que pensar assim, em qual direção? Talvez em todas? Talvez em todas. Mas mesmo assim, aí você tem que ver, mas talvez tem uma aí que é pior ainda. Então, vamos supor que é conjugal. Então, se é conjugal, o que é necessariamente o problema? Talvez é falta de conexão, talvez é falta de um preparo. Então, aí tem coisas que a pessoa pode buscar. Então, talvez, exemplos, né? Existe curso de casais, né? Existe um livro que o casal pode ler. Sempre também a pessoa tem que fazer um curso, tá? Mas curso, claro que sempre vai ajudar ela, né? Mas, por exemplo, de filhos é a mesma coisa. Então, por exemplo, talvez está faltando dedicar tempo de qualidade ao filho, né? Talvez falta criar um momento, então, por exemplo, uma ação para filhos. Eu criei um dia da semana que eu tenho um momento com meu filho em casa mesmo, que é só de brincadeira. A gente brinca do quê? Do que ele quiser. Então, tá vendo? É uma ação. Talvez, mas quando é que a pessoa faz isso? Né? Vai fazer só uma vez, mas talvez hoje não faz nenhuma vez. Se ela fizer uma vez por semana, será que vai dar resultado? Mesma coisa do casal. Às vezes o casal não necessariamente ele tem uma necessidade de fazer um curso, um acompanhamento. Depende muito do que é o problema. Então, talvez esse casal precisa criar um momento, mais proximidade, mais conexão, um dia do casal. Ele vai sair ou ele vai ficar em casa mesmo, nem que seja os dois, vai conversar, não vai ter tela, não vai ter celular, não vai ter filme, vai ser só uma hora de conversa, exemplo. Então, tá vendo que são ações em prol disso? Só que aí estão mais, tá destrinchado, né? A pessoa, para poder destrinchar, você precisa de um acompanhamento. Daí tem o trabalho do coach. O coach ele entra com esse trabalho. Mas eu quero, né? Eu sempre aquelas pessoas que quiserem saber mais, assim, ou quiser construir algo assim, aí pode me chamar, que aí a gente constrói algo assim, mais pessoal. Agora, se eu quero direcionar minhas ações com propósito, aí você tem que saber a sua identidade, porque aí você vai direcionar ações em direção ao seu propósito, sabendo quem você é. Aí você tem que saber a sua identidade. O Fernando colocou assim, normalmente definir metas que dependem apenas de nós. Na maioria das vezes, sim, Fernando. Mas quando é casado, pode ser que tenha metas que dependem do outro. Mas para depender do outro, aí você precisa deixar o outro ciente disso, ou consciente disso, né? Então, por exemplo, subir de cargo, ter um aumento salarial, entre outros. Aí você vai pensar assim,
tudo que depende de mim para poder subir de cargo, eu vou fazer. Claro que nem sempre, né, 100% depende de você, não. Aí tem um chefe, tem uma hierarquia, aí tem uma estrutura da empresa para poder te dar esse aumento de cargo, né? Cada empresa vai funcionar de uma forma. Ainda assim, é uma boa meta. Lá no final, Moisés, eu fiz tudo e não fui promovido. No final, você, no mínimo, você vai ser um ótimo profissional. Se não for valorizado nessa empresa, você vai ser valorizado em outra. É assim que eu vejo, tá vendo? Aí é que a gente tem que exercer a flexibilização. Talvez você está lá dedicando a empresa, fez de tudo, planejou, e viu que talvez naquela empresa não existe aquela oportunidade, por alguma questão, depende de um terceiro, talvez seja o momento de você buscar ampliar a mente. Talvez não exista só aquela empresa, existe outra. Flexibilidade. Bom, gente, espero que essa aula tenha ajudado, mas não acabei. Ó, temos 10 pessoas aqui, né? 11 contando comigo. Eu quero falar sobre algo que eu planejei para 2026. Começando no dia 1º de 2026. Talvez vocês já ouviram falar, mas eu quis fazer algo e eu estava pensando assim, gente, quero fazer algo que eu não fiz ainda. Porque eu já fiz várias coisas. Já fiz desafio de leitura bíblica, já fiz desafio de livro, já tenho, né, um grupo de livro. Já tem cursos, tem mentorias, mas aí cada um, dentro do seu momento, vai atrás, né, vai se motivar, vai se movimentar. E eu fiquei pensando que, de fato, as pessoas às vezes sabem tudo isso, constrói tudo isso que nós falamos aqui de uma maneira muito bonita, muito poderosa, mas não alcança, não chega lá. Então, o que eu criei para o ano de 2026? Eu criei para o ano de 2026 o modo caverna. O que é o modo caverna? Ó, modo caverna 2.6, que vem de 2026, são 40 dias, é um desafio de 40 dias de foco, de renúncia e de direção. Para quê, Moisés? Para quem quer mudar mesmo, alcançar resultados diferentes. É um desafio que não vai depender de aulas, tá? Então não vai ter momentos assim, mas vai ter. Eu vou explicar aqui para vocês como que ele vai funcionar. É algo assim, é acessível. Quem entrar, eu vou não só aplicar, mas eu vou fazer o desafio. É um desafio para homens e mulheres, tá, gente? Então talvez vocês já viram aí na internet falando sobre o modo caverna. Não sei se alguém já viu aqui. Só que eu não criei algo igual da internet, não. Eu criei algo aqui com princípios bíblicos, né? Ah, é qual religião, Moisés? Não, não é uma religião, tá? Então, se você é crente, católico ou de outra religião, não é uma religião, tá bom? É algo com princípios bíblicos. Então, se você acredita em princípios bíblicos, é pautado nisso. Então, vai ter formas, né, momentos nesse desafio, né, que tem a ver com isso. Então, olha só, modo caverna 2.6, 40 dias que vão transformar a sua vida. Pare de desperdiçar tempo, energia, propósito. Reconquiste o controle da sua vida através de disciplina, foco e transformação real. Começa no dia 1/1, é remoto, então todo dia vai ter desafio, né? E é para aquelas pessoas, né? Se você está cansado de começar o ano com promessa, terminar do mesmo jeito, viver automático, sem propósito nem direção, né? Ser escravo de vícios, distrações, impulsos. Gente, muitas vezes o maior inimigo nosso é os vícios. E às vezes você vai falar assim, mas eu não uso droga, nem bebo, mas às vezes você tem outros vícios. Né? Então, saber que nasceu para mais, mas não conseguiu mudar. Chegou a hora de você parar de mentir para si mesmo. Então, esse desafio é para quem quer domínio próprio inabalável, clareza mental e espiritual, liberdade de vícios, energia e produtividade, propósito, direção, ordem emocional. Para quem está buscando isso. O que nós vamos ter nesses 40 dias? Leitura diária orientada, uma orientação para leitura bíblica mesmo. Devocional diária, vou mandar áudio todos os dias. Desintoxicação digital, não é uma abstinência 100% digital, tá, gente? Fique tranquilo, mas é uma orientação em relação a redes sociais, vai ter alguns desafios. Vai ter desafios de jejum, de alimento mesmo, né? Reflexão diária e foco total. Então,
Como vai sobrar tempo, você vai ter mais foco para estudo, leitura, desenvolvimento, né? 40 dias sem. Aí você vai falar assim, mas isso aqui eu não tenho. Aqui, gente, eu só estou colocando o que pode ser, né? Então, mas existe esse problema para várias pessoas. Problemas de pornografia, de masturbação, de vícios digitais, de bebidas alcoólicas, de baladas e outros excessos, distrações vazias, né? Então, para quê, Moisés? Para uma liberdade real. Por que chama modo caverna? Né? Existe uma teoria para esses tipos de desafios que os grandes guerreiros, antigamente, para se preparar para as grandes batalhas, eles antes iam para cavernas, e ali ele ficava em abstinência de tudo isso que a gente falou aqui, e ficava no modo de concentração para se preparar. Isso é o que é tradicionalmente. Mas se você olhar na Bíblia, por exemplo, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias de jejum. E ali ele se absteve de tudo, do alimento, da bebida, do mundo, e onde ele foi mais tentado, provado, e depois ele iniciou o ministério dele. Então, tem uma... E você for olhar na história bíblica, né, teve vários períodos com 40, né? Então, se você for olhar na história bíblica, você vai ver vários períodos. O que vai ter nesse desafio, se você entrar, né? Para quem entrar? Um guia completo, PDF, você vai receber, né? Um planner dos 40 dias, áudios diários direcionados, aulas semanais práticas. As aulas, gente, vão ser aulas gravadas, não vão ser aulas extensas. São talvez aulas de 10, 15 minutos. Eu vou fornecer aula para vocês, com orientação daquela semana. Os desafios diários e semanais, aí vai ter uma estrutura. E o grupo. O grupo vai andar junto. Quem entrar, vai entrar no grupo. O grupo vai andar junto, né? E o acompanhamento direto meu. Não vai ser gravado. Então, tipo assim, não vai ser o desafio que você compra e vai fazendo. Não, eu vou estar lá no grupo, vou estar fazendo um desafio junto, para começar o meu ano também, vou te acompanhar em tudo isso. Né? A turma já vai começar. O investimento eu vou falar que é um valor simbólico de R$ 47, porque 40 dias é menos de R$ 1,20 por dia. É um valor simbólico, né, gente? Para tudo que vai ser entregue. Moisés, qual que é a promessa? Diferente, né, do que os outros, se você for na internet, né, você vai ver assim, ganhe de 5 a 10 mil. Não tem essa promessa, tá, gente? Porque eu não vou prometer um ganho para você, porque depois você não pode ganhar. Mas a pessoa não pode ficar tão diferente e ganhar, e faturar, e ser promovida, e pode. Mas é uma certeza? É para todo mundo? Não. O que vai acontecer é o que eu falei. Ó, é para quem quer viver com disciplina e propósito real, romper com vícios e distrações. Mudança exige renúncia, né? Pega tudo isso que a gente falou aqui nessa aula. Tenha esse propósito, né? Busca uma maturidade emocional, né? Homem ou mulher evoluir de verdade. Agora, se a pessoa não quer abrir mão de balada, de bebida, de rolê, né? Não gosta muito de princípios bíblicos, né? Não quer mudança, né? Gosta, prefere culpar o mundo, busca o conforto ao invés de crescimento, aí não é para você, não. Aí, melhor não entrar, porque aí não vai acontecer nada. A decisão, de fato, é sua. Depois eu vou enviar esse aqui lá no grupo. Isso, Moisés, manda lá, que eu vou entrar nisso, porque eu creio nisso. Isso. E o principal, gente, é o movimento em grupo. O movimento em grupo, ele traz energia, né? E eu acredito muito nisso, eu gosto muito de estar em grupo, né? Então, quem já me conhece vai ver assim, nossa, mas aí não sei qual grupo que eu tenho. Tem esse da Masterclass, tenho do livro, tenho do... Gente, é porque andar em grupo é mais fácil, né? Claro que eu faço também por uma questão assim, de visibilidade, né? Como eu tenho a posição de mentor, de coach, mas eu também gosto de andar em grupo, porque me ajuda. Eu vou estar lá no desafio também, porque eu quero, depois de 40 dias, não é não fazer mais nada disso, mas estabelecer uma rotina ao ponto de falar assim, nossa, eu estou mais focado. Eu comecei o ano direto. Gente, então, assim, eu vou mandar agora lá no grupo
vai ter a mensagem, quem quiser falar comigo depois também, né, vai ter tudo, tem esse site aqui, que é uma página. Para entrar, o link, você vai clicar, né? Vai clicar e vai entrar no link, né? E nesse link, vai ter, você preenche tudo lá, mas você pode fazer o Pix direto para você? Não. Lá tem o Pix, não tem cobrança adicional por questão de Pix. Tem a opção também de fazer por cartão, dividir até 12 vezes, se você quiser, claro, né? Não precisa ser em 12 vezes, mas se você quiser, né, tem lá em 12 vezes para você fazer. E aí você preenche os dados. Os dados é porque depois eu tenho que saber quem entrou. Quando o pessoal entrar, já for adquirindo, eu ainda nem divulguei esse produto, hoje é a primeira divulgação que eu faço dele, aí eu vou te adicionar no grupo. Então fique tranquilo, você vai adquirir até amanhã, no momento certo eu vou te adicionar no grupo, vou fornecer todos os materiais, vou te dar todas as instruções, igual eu passei para vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser diferencial. Tenho certeza que quem construiu, o que a gente montar, o que a gente fez nessa aula vai ser muito poderoso, certo? O que eu desenhei e passei para vocês vai ser algo muito poderoso. Mas se além disso, você começar o ano aí focado no que eu passei para vocês, gente, tenho certeza. Eu fiz um curso que se chama Homem ao Máximo. Em breve eu também vou ser o multiplicador do Homem ao Máximo. Mas não é sobre isso, né? Mas assim, existem bênçãos que Deus separou para os seus filhos que não foram alcançadas por quebrar promessas, por quebrar compromissos. Então, se você olhar ali na história bíblica, o povo ele saiu do Egito e só 2 chegaram lá em Canaã. Por que que os outros não chegaram? Porque eles quebraram ali. Quebrou princípios. Quebrou princípios. E tem muitas bênçãos. Aí talvez você vai falar assim para mim. Talvez você viu essa aula aqui e falou assim: nossa, mas eu estou fazendo tudo que você fez, eu já sei. Talvez saiba mesmo. E eu não sei por que eu não chego, não avanço. Talvez você seja essa pessoa, está quebrando um princípio. Talvez você precise de um despertar, né? Uma palavra que eu gosto muito, despertar. Então, fica o desafio para vocês. Eu quero muito caminhar junto aí no ano de 2026. Mas antes da gente encerrar essa aula, eu gostaria muito que vocês colocassem aqui na legenda, porque valeu a pena esse nosso momento de hoje. E eu gosto muito de ouvir esses feedbacks, porque isso também consolida o nosso momento aqui. Por que valeu a pena essa noite? Essa 1 hora de aula aqui. Vamos lá. Os que estiverem aí. Ó, a Leila falou que quer participar. O Rodrigo falou. Deixa os problemas. Projetos dele, parece legal. Tamo junto. Muito bem, muito bem. Um de cada vez. Por que valeu a pena esse nosso momento aqui? Se consolida o conhecimento. Claro, gente, independente se você vai seguir no desafio ou não, faça isso que a gente explicou nessa aula, tá bom, gente? O desafio é um convite, mas o principal mesmo é a nossa aula aqui, né, que vocês participaram. Ó, Maria Júlia falou também que quer entrar. O Fernando colocou aqui. Valeu a pena para dar mais clareza, cada experiência aqui compartilhada pode ser aplicada a cada um. Muito bem, gente. Não vou prolongar mais. Preciso andar em grupo, sou procrastinadora. Muito bem, talvez essa seja a resposta que você precisa para poder ter resultados diferentes. Valeu a pena porque vou ter mais assertividade ao planejar minhas metas, com certeza. Se quer certeza, gente. Se seguir o passo a passo, que é simples, vai ter mais assertividade. Está na hora de entrar na caverna para viver algo novo. Muito bem. Ampliou meu entendimento a respeito de metas, encorajando a me prosseguir com algo com maior eficiência. Gente, gratidão à vida de vocês. Se você não colocou aqui, coloca lá no grupo, né? Eu vou entrar no modo caverna, né? A aula valeu a pena. Quero essa interação lá no grupo desde já. Se surgir alguma dificuldade de entrar, já coloquei os detalhes lá no grupo também do desafio, para quem quer avançar. Se surgir alguma dificuldade em relação ao link, pagamento, alguma dúvida, é só me chamar no privado, que eu vou responder o mais breve possível. Ok?
Então, Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui essa noite. Gostei muito da nossa aula. Eu acho que ela tinha que ter acontecido, era hoje mesmo. Amém. Nada. Você estava assim com o coração apertadinho, né, Moisés? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Você estava com o coração apertadinho. O dia que você ficou esperando, que você passou para o Instagram, aquele dia você não estava com esse sorrisão. Você procurou outra melhor.